Namastê, Librianos de Sol, Lua e Ascendente. Aqui é a Bia trazendo para vocês um vídeo para a gente falar sobre novembro de 2020. Eu vou começar da mesma forma que eu tenho feito, tirando 4 cartas. Se for necessário, a gente tira mais umas. E a gente encerra a leitura com uma carta de conselho do Metatron. Vamos lá. 4 cartas para novembro dos Librianos. Sete de ouros, 9 de espadas, rei de copas, a rainha de paus. Novembro para vocês é um mês de trabalho. É a única coisa que vocês vão fazer em novembro. Tudo vai ter um sentido de trabalho. Lógico que tem que entender a questão trabalho, né, vista de uma maneira um pouco mais prática, mas vocês vão perceber que tudo vai ser trabalho. É um trabalho externo e um trabalho interno. Um trabalho interno para, particularmente, vocês eliminarem crenças negativas que estão atrapalhando particularmente a vida emocional afetiva, tá? Existe uma necessidade de acabar com essas crenças, até posso dizer extirpar o mal pela raiz, que a sensação que eu tenho é como se vocês estivessem atraindo energias deletérias por conta dessas frequências que vocês estão emanando. Esse 9 de espadas aqui pro emocional, ele me chama atenção e, além disso, ele se apresenta para mim com um certo exagero. Então, vocês estão passando por situações que não deveriam passar. Às vezes as pessoas acham que tudo é destino, tudo é para ser, tudo que acontece. E elas não fazem a relação entre pensamentos, sentimentos, ações e aquilo que acontece. As pessoas geralmente acham que a vida é sempre aquilo que lhe acontece. Mas, na verdade, a vida é aquilo que você faz, que você realiza, que você constrói. Existe uma linha mestra para todos os indivíduos, mas, ao mesmo tempo, nós temos um livre-arbítrio. Vocês não estão sabendo lidar com esse livre-arbítrio. Vocês estão, em muitos casos, naquele padrão, aquele clichêzão do libriano, né? Libriano indeciso, né? Em novembro, muitos podem vestir a camiseta do libriano indeciso. E vocês sabem que eu tenho na falta de uma palavra melhor, vamos dizer problema. Eu tenho um certo problema com essa coisa das pessoas gostarem de vestir camisa de signo. Elas não sabem o tanto de mal que elas fazem a si mesmas quando elas fazem isso. Ao você vestir a camisa do signo, você nega todas as outras partes que você tem no seu mapa. E a maioria faz isso por ignorância, né? Porque acha que é só o signo solar, né? Só o signo solar que interessa. E por mais que se tente abrir a mente e tal, ainda assim essa coisa do vestir a camisa é muito forte, porque as pessoas percebem que a astrologia funciona e aí resolvem colocar
a astrologia como bode expiatório de qualquer coisa que faça. Ah, isso aqui aconteceu porque eu sou tal signo. Não tem jeito, eu sou assim, né? Fica aquela coisa, Gabriela, a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, então não vou mudar, né? Tem um pouquinho disso aqui para vocês em novembro. Mas vamos começar do começo. O 7 de ouros com relação à vida material, carreira, finanças, trabalho, saúde física, corpo físico. Como eu falei, novembro é um mês de trabalho. Novembro é um mês de preparar terreno para coisas que vocês queiram concretizar mais à frente. Vocês não vão ver uma realização muito expressiva no que diz respeito ao trabalho em novembro. Vocês vão ver que vocês estão se preparando para algo que vem, tá? Novembro é um mês para seguir a rotina como ela é. Eu não vejo uma grande necessidade de fazer mudanças muito radicais, sair da zona de conforto, esse tipo de coisa. É para vocês se manterem dentro de uma certa rotina, sim. A rotina, ela vai fazer bem. A rotina, ela vai trazer um sentido de segurança. E a rotina, ela vai ser tão positiva para vocês que ela vai ter, inclusive, a capacidade de manter afastados pensamentos que podem criar crenças, criar situações que vocês não precisam passar, aquilo que eu estava falando. O que que me leva a isso? O New Vision é um deck muito rico. Tem outras simbologias com as quais você pode trabalhar. Vocês estão vendo aqui que tem um ser ali, né? O personagem do 7 de ouros, ele está trabalhando, lá tá já com uma boa parte do trabalho feita, tá aguardando os resultados, e tem aqui um ser que a gente não consegue definir se é do bem ou do mal, né? Ainda tem essa questão. Só que esse ser, ele tá ali, para mim, hoje, se apresentando como um pensamento que paira. E no caso de muitos de vocês, uma dúvida que paira. E a rotina sendo uma ferramenta para não deixar que os pensamentos tomem conta. Porque esses pensamentos, eles podem mexer com o corpo emocional e fazer vocês sentirem sensações reais, e essas sensações levarem vocês a tomar decisões que não são lá muito interessantes, nem muito legais. O 9 de espadas aqui, né, no corpo emocional. O 9 de espadas com esse ser. Aí vejam que é um ser maior e ainda mais ameaçador que quem que estava ali no 7 de ouros. É um pesadelo que vai crescendo. É uma hora do pesadelo que vocês podem criar para vocês mesmos. Um ter medo de dormir porque quando se vai dormir, se vai sonhar. E vocês precisam tomar cuidado porque alguns realmente vão estar em contato com energias deletérias, então é necessário se proteger antes de dormir. E como é que começa essa proteção? Na verdade, essa proteção começa aqui. Existe uma relação muito estreita nesse mês para vocês entre o corpo mental e o corpo emocional. Na verdade, dentro do que eu estou entendendo aqui, eles estão representados com esta mesma carta. Eu vou mudar um pouco aqui a leitura de vocês.
Porque, na verdade, esses dois arcanos da corte aqui, eles são representantes do feminino e do masculino dentro de vocês, mas energias elevadas, energias de outras dimensões, energia do eu superior, energia de chamas gêmeas, tá? Energia de mentores, de amigos espirituais, de guias, de seres que querem ajudar. Então, essas duas cartas aqui, elas estão fazendo referência ao mundo espiritual. E elas são, na verdade, padrões de conduta. Elas são saídas possíveis para que vocês vivam algo maior em novembro. Para que vocês não fiquem só dedicados à rotina, com medo do que pode vir no futuro e com medo das próprias criações mentais. Isso se você chegar a perceber que está criando mentalmente alguma coisa, entendem? Porque muitos não vão perceber. Que aí entra naquela questão, mas eu sou assim mesmo. Eu sou uma pessoa indecisa, entendem? Quando a pessoa ela encarna com um signo solar, aquele signo solar dela é a sua essência. Ao mesmo tempo, ele é um remédio, uma medicina. Ele é um aprendizado. Se você vem como libriano, você recebe um presente, digamos, né? Você recebe a oportunidade de enxergar diversos prismas da realidade e conseguir ver que cada prisma tem um pedaço de verdade. Por isso que vem a confusão, que vem a indecisão, porque vocês conseguem perceber que todas as pessoas, com seus pontos de vista, com as suas crenças, com aquilo que elas defendem, elas têm um pedaço da verdade. Esse é o problema dos relacionamentos. Quando você tem que aceitar a verdade do outro também como uma possibilidade e você precisa chegar num denominador comum. Se você não faz isso e se você fica muito preso aos conceitos dos outros e aos seus próprios conceitos, você começa a criar esses pesadelos em vida, porque você começa a criar juízo de valor onde não deveria existir, né? Não é à toa que o seu símbolo é a balança, né? Precisa haver justiça. E se não existe justiça na sua vida, você começa a dar alimento para a mente. E a mente começa a manifestar sentimentos reais e a partir daí começa a manifestar questões no físico, dificuldades no físico e chegando às últimas consequências, manifestando doenças. A gente sempre manifesta doenças a partir dos corpos sutis. Aqui não chega a ser o caso, tá? Mas muitos de vocês com insônia, com uma certa dificuldade para relaxar, com uma dificuldade para esquecer erros do passado, como se alguma coisa tivesse vindo assombrar, né? E aí a rotina sendo usada como uma ferramenta, como eu tinha falado. O ideal vamos desmembrar agora. O ideal de novembro para vocês, o Rei de Copas, né? A sua porção masculina, que todos nós temos masculino e feminino dentro de nós, a sua porção masculina, ela está transbordando de sentimentos. E se você faz um trabalho interno para encontrar essa mestria dos seus sentimentos, você consegue lidar com qualquer tipo de situação, particularmente emocional,
sem se ver vítima daquilo. Você consegue deixar passar. Esse rei de copas aqui do New Vision, ele tem uma energia muito Netuno, né? Bem Netunão. Aí sentado no trono, aguardando o tsunami chegar. É o tsunami com uma arca lá em cima. Ele tá simplesmente deixando vir. E ele não me parece como alguém que tá lá com muito medo do que tem para vir. Por quê? Porque ele já passou por outras tempestades anteriormente. Ele tem um lugar de experiência dentro dele. Então não é qualquer coisa que vai tirar seu sono. O ideal seria vocês se reportarem um pouco ao seu passado para lembrar de épocas em que vocês possam ter manifestado esses mesmos sintomas, em particular a insônia, e o que vocês fizeram para resolver. E o fazer para resolver aqui, ele não é simplesmente alguma coisa da vida prática. O que vocês fizeram internamente para resolver isso? Porque tem aqui uma questão de trazer algo do passado, né? E não à toa vocês agora nesses dias, os primeiros dias, né, de novembro, vão estar com a influência do Mercúrio retrógrado. O Mercúrio, ele estava em Escorpião, mas ao retrogradar ele entrou nos últimos graus de Libra. E aí amanhã, dia 3, ele sai da retrogradação e ele volta para Escorpião. Mas nos primeiros dias, Mercúrio visita vocês, né? Trazendo brevemente, né, uma oportunidade de enxergar questões do passado. Não porque o passado precisa vir à tona, porque o passado precisa ser vivenciado de novo, mas porque o passado tem lições que são úteis agora. Tem uma necessidade de vocês se lembrarem de certos períodos semelhantes. Esqueçam um pouco o que está acontecendo no externo, tá? Pensem nas suas histórias. Momentos semelhantes em que você sentiu uma certa ameaça à sua integridade. E aí fez de tudo para manter essa integridade, tá? E usou, inclusive, o trabalho, né, o mergulho na vida prática para não ficar pensando em questões emocionais. Lembrando que o mental e o emocional, eles estão funcionando com esse 9 de espadas, tá? Feminino de vocês com a Rainha de Paus. A Rainha de Paus, ela traz para vocês um modelo de integridade e autenticidade, né? O fogo, ele trabalha com isso. O fogo, ele é a sua essência, é aquilo que alimenta a sua alma. Ele é a sua chama, a chama que você tem que manter acesa. E no caso de vocês, a sua chama, a sua essência libriana, o tempo inteiro lembrando que vocês têm que prestar atenção no que o outro também quer. Não adianta só se focar nas suas questões se você sabe que o outro, ele também tem um pedaço da verdade. E para você construir a sua trajetória, a sua verdade, não tem como você se desvencilhar do outro, porque você, melhor do que ninguém, sabe que nós somos seres interdependentes. Não tem como vivermos sozinhos, não tem como vivermos isolados, isso não existe. Você não é uma ilha. E embora exista um grande chamado para você se tornar uma ilha em novembro, não é o que vai acontecer. A vida lá fora, ela vai chamar. Embora você esteja até num momento mais introspectivo,
E num momento em que você sente que você sim, de fato, tem que colocar foco nas suas coisas práticas, ainda assim o outro ele vai estar ali. Ele vai estar por perto, ele vai estar reverberando, ele vai precisar de alguma coisa. Ele vai precisar de um carinho, de um acolhimento. Ele vai precisar de um olhar afetuoso. Ele vai precisar de uma palavra amiga. Ele vai precisar de alguém para dizer algo de positivo. Nem que seja para você virar para a pessoa e falar assim, vai dar tudo certo, não se preocupe. Mesmo que você não esteja acreditando nisso, naquela hora. É alguém que chega, né, querendo um pouco da sua experiência. Querendo um pouco do seu toque até. E aí vocês vão precisar acionar esse talento natural que vocês têm para conhecer os outros, para enxergar os outros, para se reconhecer, para ver o outro como espelho e não como um diferente, e poder dar a mão para esse outro e atravessar qualquer tipo de tempestade. Esses arcanos da corte, o rei e a rainha, para vocês, vem como essa unidade, né? Como um ser só que se sintoniza. Eu estava falando da questão de chamas gêmeas, só para vocês entenderem que vocês vão ter à sua disposição uma conexão com algo maior, mas não necessariamente vocês vão estar num mês particularmente favorável para contato com a chama gêmea, especialmente aqueles que não têm contato, tá? Na verdade, aqueles inclusive que estão em relacionamentos de chama gêmea vão sentir o outro como um diferente muito intensamente, tá? E o que eu entendo dessa jogada de vocês também é que não é para fugir de quem quer que seja que vocês interpretem como diferente, tá? Essa questão que eu tô falando de chama gêmea é muito particular, né? Só vai servir pro pessoal que assiste a minha série de vídeos, né? De chama gêmeas, alma gêmeas. Então, eu tô falando de uma particularidade. No geral, vocês vão interpretar as outras pessoas como radicalmente diferentes e vão querer criar um certo escudo protetor com relação a quem quer que seja. E esse escudo protetor através do trabalho, tá? Então todos os assuntos, se você está procurando um emprego, se você está querendo uma recolocação, se você está criando um novo projeto, se você quer dar um start numa nova carreira, qualquer tipo de movimento que especialmente tem a ver com um planejamento para um futuro de curto prazo, vai atrair toda a sua atenção. Você pode estar com um bando de questões emocionais para cuidar, mas você vai colocar o trabalho como a prioridade e dizer que é por causa de alguma coisa externa. Não porque é um escudo protetor que vocês estão criando ao redor de vocês mesmos. Eu não quero entrar com juízo de valor, porque eu tô entendendo por que vocês vão querer fazer esse movimento em novembro. Então não é para vocês ficarem se culpando, tá? Lembrem durante o mês da palavra trabalho. Não vai ser só esse trabalho aqui. É um trabalho interno também.
É um trabalho para se desfazer de crenças que estão aprisionando, tá? É um trabalho para encontrar a mestria dos sentimentos. É um trabalho para encontrar de novo a sua essência, sua chama, o seu fogo, aquilo que te alimenta, aquilo que faz você levantar da cama. Existe uma abertura para o reencontro com os grandes propósitos da sua encarnação. Quando o ego ele não quer ver isso, o ego perde o sono. Ele encontra uma série de desculpas para não viver aquilo que verdadeiramente veio viver. E aí o trabalho vai ser de fato usado como uma desculpa. Se vocês conseguirem usar o trabalho como o que ele é, uma preparação para algo, vocês vão conseguir entender, ampliar esse sentido, usar trabalho para tudo, porque tudo vai ser um trabalho em novembro. Não fiquem muito presos às noções negativas da palavra trabalho, porque existem muitas, né? Tentem se fixar nas noções positivas de trabalho e a partir daí vocês começam a se desfazer de certos pesos sem criar desculpas. Eu preciso terminar esse projeto, eu preciso escrever essa página, porque senão o mundo vai acabar. Alguma coisa desse tipo. Se eu não fizer, o mundo vai acabar, né? Tem essa sensação assim, vai vir o tsunami e eu tenho que fazer alguma coisa por mim para me proteger. Mas lembre-se que o rei de copas ele não está tentando se proteger de nada. Ele já passou por tempestades. Quem está vendo a tempestade, na verdade, é o ego, né? O ego, ele está totalmente perdido, sem rumo, sem saber nem por onde que começa para se achar. Se vocês tirarem um pouco o foco de vocês mesmos e levarem de novo o foco para o outro, para as questões do outro, vai ficar mais fácil, inclusive até para os seus amigos espirituais, para todo o amparo que vocês têm, trazer algum tipo de suporte, tá? E aí vocês, ao auxiliarem o outro, vocês vão auxiliar a si mesmos através de um processo de identificação, através da noção de que o outro ele não é tão diferente assim. O outro ele quer as mesmas coisas. Vocês têm plena capacidade para sentir isso. Por mais diferenças que o outro possa manifestar do lado externo, ele é um igual. Assim na terra como no céu. Vocês vão ter uma percepção aprofundada disso. Vocês têm a condição de perceber que isso aqui é uma criação. E que aí está trazendo vivências negativas para a vida que não necessariamente precisavam estar acontecendo.
vocês vão conseguir perceber que o contato com qualquer dimensão superior, na tentativa, né, de entrar em contato com algo maior, tem a capacidade de trazer a calma necessária para vocês fazerem o que tem que fazer. Vocês de fato precisam sim vivenciar a rotina em novembro, mas ela não precisa ser alguma coisa maçante, ela não precisa ser uma fuga, ela é o que é. E vocês, inclusive, podem se permitir ter um pouco mais de tempo para perceber que as coisas que estão acontecendo na vida afetiva não correspondem necessariamente àquilo que tinha que acontecer. Muitas coisas são criações, e criações vindas de uma perspectiva negativa. Vocês já passaram por tempestades, vocês já passaram por momentos em que vocês tiveram que recuperar a si mesmos. O que está sendo vivenciado hoje na vida particular não é o ápice, não é o pior momento da existência. Vocês já tiveram momentos piores. E não é para vocês chegarem lá, é para vocês terem algum tipo de comparação. Vocês terem para onde olhar, lembrar. E essa lembrança, ela vem agora, nesses próximos dias. Quando chegar a segunda semana de novembro, não tem mais espaço para isso. Porque vocês não vão estar mais passando pela influência do Mercúrio retrógrado. Mercúrio já vai ter entrado em Escorpião. Então, não tem como vocês ficarem muito presos ao passado. O passado ele vem só para deixar um recado. Vem deixar um recado e vai embora. Um recado de que vocês têm força, vocês têm capacidade para lidar com o que está acontecendo. E na falta de respostas, se voltar para algo maior. Se voltar para manifestação de uma realidade mais próxima daquilo que vocês desejam. Fora que essa carta aqui também, se a gente for pensar em você e o outro, né, tem a questão do espelhamento. Lembrem-se muito do espelhamento. Em muitas esferas a realidade é isso aqui que está sendo representado, em diversos níveis. Eu vou ficando por aqui, agradeço aos librianos que ficaram até o final. Curtiu, deixa o seu like, comenta, compartilha. Não esquece de assinar o canal e ativar o sininho para receber as notificações. Um abraço para todos, até o próximo vídeo.